Olá, sou o professor Érico Lemos e vou falar a respeito de instrumentais e materiais endodônticos. Atualmente, os instrumentos endodônticos são produzidos por meio do aço inoxidável, principalmente, e o níquel e titânio. Para os instrumentos manuais, entre outros, temos os instrumentos do tipo Kerr, os instrumentos do tipo Kerr ou K flexível e os instrumentos Hedstrom. Estes são produzidos em aço inoxidáveis. Temos também os instrumentos de níquel e titânio. Além de manuais, atualmente são mais utilizados os automatizados. Então, para os automatizados, fabricados a partir de um fio de níquel e titânio, temos vários tipos de cinemática, como por exemplo, ou movimentos, como por exemplo, rotatório contínuo, reciprocante, ou seja, ele é acionado tantos graus para um lado, depois volta tantos graus para o outro lado. Oscilatório, que varia também, mas de forma igual para a direita e para a esquerda, vibratórios e ultrassom, entre outros. Tá? Então, hoje, o objetivo é dar ênfase principalmente nos instrumentos manuais, de pega digital, tipo Kerr ou K, tipo Kerr flexível ou K flexível, e por fim os instrumentos Hedstrom. Vamos falar muito pouco a respeito dos instrumentos automatizados de níquel e titânio, bem como os tratamentos térmicos por eles sofridos. Para os instrumentos endodônticos manuais, são de pega digital, ou seja, vamos fazer a apreensão por meio do polegar e indicador, e a gente pode perceber que os demais dentes, os demais dedos que estão trabalhando, que não estão trabalhando, estão apoiados na mão de apoio oposta, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, tá? É como a gente pretende trabalhar. Nunca pegar um instrumento e trabalhar sem nenhum tipo de apoio. Sempre a mão de apoio numa área que ofereça condições de você fazer a apreensão, posicionar os demais dedos e agora trabalhar apenas com o polegar e o indicador. Exatamente como nós estamos demonstrando aqui no vídeo. E por outro lado, os automatizados de níquel e titânio requerem motores elétricos apropriados, você pode ajustar a cinemática ou o movimento utilizado por aquele sistema. Normalmente recomendamos o movimento rotatório contínuo e o reciprocante, que nada mais é do que um oscilatório assimétrico. Vai tantos graus para um lado e volta menos ou mais graus do lado oposto. É mais ou menos isso que vocês precisam saber por enquanto, tá? Lembrando também que, da mesma forma que trabalhamos com o apoio nos instrumentos manuais, claro que os instrumentos automatizados também devem ser trabalhados com apoio, para ter segurança. Tá? Se o paciente, por exemplo, mexer no movimento durante a cinemática, durante a instrumentação, o que pode acontecer? Se tiver um movimento brusco, esse instrumento pode travar no interior do canal e, no momento que você tentar removê-lo, ele pode separar ou fraturar, sendo que o fragmento menor ficaria no interior do canal radicular. De acordo com a especificação número 2858 da ADA, das normas de estandarização, para os instrumentos endodônticos, eles são compostos pela guia de penetração ou ponta do instrumento,
comprimento do instrumento, comprimento da parte ativa, conicidade do instrumento, diâmetro, numeração do instrumento e a cor do cabo. Então nós vamos, né, falar cada item, né, separadamente, um por um, para facilitar a compreensão. A ponta dos instrumentos do tipo K é representada pela figura geométrica de um cone. Né? Aqui, ó, representada pela figura geométrica de um cone, com ângulo da ponta de 75 graus. 75 graus. Podendo variar 15 graus para menos ou 15 graus para mais. Então, logo, normalmente, né, esse cone pode ter de 60 até 90 graus, tá? Então pode variar. Então a norma recomenda, né, que esse ângulo tenha em torno de 75 graus, podendo variar 15 graus para menos, 60, ou 15 graus para mais, 90, ok? A distância do D0 ao D16, onde é a parte ativa do instrumento, normalmente mede 16 milímetros, no mínimo, tá? Isso a norma deixa claro que a parte ativa tem que ter no mínimo 16 milímetros, tá? E nós vamos chamar aqui a ponta ou guia de penetração do instrumento. O D1 é o diâmetro da primeira espira e o D16 é o diâmetro da última espira. Lembrando que a parte ativa normalmente possui 16 milímetros. Então podemos, né, agora esclarecendo da melhor forma possível. Então, número 1, aqui o cabo plástico. Tá? Número 2, haste intermediária. Número 3, parte ativa. Tá? Então, se a gente entender, a parte ativa possui 16 milímetros, de D0 a D16. Tá? Só que, se eu precisar de um instrumento maior ou menor com relação ao comprimento, nós vamos alterar aqui a haste metálica. A haste intermediária, desculpa. Se ela for menor, é um instrumento de menor comprimento. Se eu aumentar a haste, claro que tornaria-se um instrumento de maior comprimento. D0, a guia de penetração ou ponta do instrumento. D1 é o diâmetro da ponta do instrumento, da primeira espira, identificado no cabo em centésimos de milímetros. Então eu posso entender que esse D1, né, o diâmetro da primeira espira, né, seria 0,40, ou seja, o diâmetro aqui do D1 seria equivalente a 40% de 1 milímetro, ok? D16 é o diâmetro da última espira e é sempre constante, tá? Ele vai aumentando, né, o diâmetro em direção ao cabo, porque o instrumento possui uma ligeira conicidade. Então eu poderia dizer que a cada milímetro do D1 ao D16, tá, vai aumentar em direção ao cabo em torno de 0,02 milímetros. E que a diferença de D16 do D0 será sempre de 0,32 milímetros. Como chegamos, né, nesse número? É muito simples. Se no D1 eu tenho 0,40, no D2 ele vai medir quanto? 0,42, porque vai aumentar 0,02 a cada milímetro em direção ao cabo. Então, D1, 0,40. D2, 0,42. D3, 0,44. D4,
0,46. E assim sucessivamente até a última espira. Então, a diferença de D16 menos D1 sempre vai ser igual a 0,32, porque eu tenho 16 milímetros de comprimento da parte ativa, onde eu vou estar multiplicando por 0,02, que daria o 0,32 milímetros. Então, independente do número do instrumento, aqui estamos exemplificando o instrumento 40. Mas se a gente pegar, por exemplo, o instrumento 20, tá? Instrumento 20, quanto que mede o D1 do instrumento 20? Horas, 0,20, tá? Em centésimos de milímetro. Quanto que mediria o D16 do instrumento 20? Então, eu pego 0,20 mais 0,32, que é sempre constante, né? 0,20 mais 0,32, eu vou ter no D16 para o instrumento 20, 0,52 milímetros. Então, é assim que é feito, né? Padronizado, né, as normas de estandarização dos instrumentos manuais, né, com relação à sua conicidade. E é claro que esses números também eles são aproximados, não são exatos, tá? São próximos, tá? Então, que fique muito claro, tá? Um novo exemplo, tá? Um instrumento 50, por exemplo. No D1 é 0,50. Quanto que valeria o D16? Então, 0,50 mais 0,32 é igual a 0,82. Então, o D16 do instrumento 50 seria, né, teria um D16 com o valor de 0,82 milímetros. Ok? É interessante que seja feito um treinamento, tá? Que você pegue os instrumentos posterior e fique, né, fazendo esse cálculo para que, né, a sua compreensão seja realmente, né, sedimentada. Tá? Os instrumentos do tipo K, se a gente pegar ele e fazer um corte na seção reta transversal, aqui, pegar esse instrumento e fazer um corte, tá? Eu vou ter esta configuração, a sua seção transversal, né, é igual a um quadrado com ângulos de 90 graus. Então, a gente pode perceber que aqui a aresta de corte do instrumento, né, claro, uma visão de microscopia eletrônica de varredura. Então, eu posso perceber que a aresta de corte, no maior aumento, então, na verdade, é esta aresta de corte que vai promover o corte durante, né, a cinemática, durante o preparo do canal radicular, durante o movimento do instrumento no interior do canal. Então, seria essa aresta de corte que vai, né, proporcionar o corte da dentina no interior do canal radicular. Então, para que fique claro, a seção transversal do instrumento do tipo K ou Kerr, K é um apelido do Kerr, tá? Então, tipo K é quadrangular, com ângulo das arestas de corte igual a 90 graus. Como que esses instrumentos são fabricados do tipo K? Tá? Então, a partir de um fio circular de aço inoxidável, ele vai passar por uma máquina onde vai ser desgastado 4 lados. 4 lados. Posteriormente, ele vai para uma outra máquina que vai fazer a apreensão aqui na ponta e no cabo. E vai fazer o quê? Vai torcer esse instrumento, vai torcer no sentido anti-horário, produzindo o quê? As espiras que vão compor a parte ativa do instrumento. Em seguida, ele vai para uma outra máquina, onde o cabo vai ser pré-curvado e cortado. Tá? E, por fim, será, né, uma outra máquina que vai fazer a injeção do cabo correspondente àquele instrumento. E, claro, acompanhado da impressão, né, do tipo e número do instrumento. Agora que a gente, né, tem que ter um pouco mais de atenção.
Para os instrumentos do tipo K, eu tenho quatro lados desgastados antes da torção no sentido anti-horário. Para os instrumentos do tipo K flexíveis, ao invés de eu ter 4 lados desbastados ou desgastados, eu vou ter 3 lados, formando um triângulo. Tá? Então, qual que é a diferença do instrumento do tipo K para o K flexível? O tipo K tem a sua seção transversal quadrangular e o tipo K flexível tem a sua seção transversal triangular. Por que isto? Simples, os instrumentos do tipo K, por ter 4 lados, eles são mais robustos. Eu tenho uma massa metálica maior por área. E nos instrumentos K flexível, eu tenho uma menor massa e o ângulo, né, formado pelo triângulo mais agudo. Então, eu vou ter um instrumento com menor massa metálica, evidentemente tornando esse instrumento o quê? Um pouco mais flexível. Por isso que ele é chamado de K flexível. Recapitulando, K, eu tenho a seção transversal quadrangular. K flexível, triangular. Tá? A diferença, o tipo K é recomendado para canais com aspectos mais retilíneos e o tipo K flexível para canais curvos. Tá? Então é essa a diferença. Tá? Nós estamos falando de instrumentos manuais. Tá? Um outro detalhe, né, relevante é com relação, né, aos diâmetros. Claro, a gente pode ter, né, uma gama variada, né, de formas, né, e condições anatômicas para cada agrupamento dentário. Dentes com raízes mais delgadas e canais mais finos, bem como o inverso é verdadeiro. Evidentemente que eu posso ter uma raiz mais robusta e um canal mais robusto. Então, nós vamos separar os instrumentos manuais em 4 séries. A série especial, a primeira série, segunda série e, por fim, a terceira série. Tá? A série especial, claro, a gente pode perceber que os instrumentos vão aumentando, né, de calibre, de diâmetro. Então, o D1 desses instrumentos vão aumentando. Então, a série especial é composta pelo instrumento 6, 8 e 10. Tá? Lembrando que essas medidas e cor do cabo é padrão internacional, é uma norma de estandartização. Então, em qualquer lugar do mundo, é esta, né, a nomenclatura e a composição dos instrumentos endodônticos do tipo manual. Então, a série especial é composta pela 6, que possui o cabo rosa, a 8 possui o cabo cinza e a 10 possui o cabo lilás. Tá? Então, a série especial é uma série mais fina, utilizada para canais o quê? Mais atrésicos, né? Mais finos. Na sequência, temos a primeira série, que vai do instrumento 15 ao 45. Desculpa, do instrumento 15 ao 40. Tá? Então, o 15 agora é identificado pela cor branca, o 20 pela cor amarela, o vermelho pela cor 25, o azul na cor 30, o verde na cor 35 e o preto na cor 40. Então, a primeira série é composta pelos instrumentos do 15 ao 40. A segunda série é composta pelo instrumento 45 a 80. A gente pode perceber que agora as cores se repetem, da primeira para a segunda série. Então, temos aqui a segunda série para o instrumento 45 na cor branca, para o instrumento 50 na cor amarela, para o instrumento 55 na cor vermelha, para o instrumento 60 na cor azul, para o instrumento 70 na cor verde e para o instrumento 80 a cor preto.
podemos perceber que, por fim, na terceira série, as cores se repetem novamente. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Branco, amarelo, vermelho, azul, verde, preto. Então, na terceira série, a gente vai ter, né, o instrumento 90 com o cabo branco, o 100 com o cabo amarelo, o 110 vermelho, 120 azul, 130 verde e, por fim, 140 preto. Tá? Então, é importante que a gente, né, consiga, né, entender como que funciona, né, a codificação por meio da coloração do cabo. Além da coloração, nós temos o número do instrumento, que é correspondente a centésimos de milímetro, né, impresso no cabo, referente, claro, ao D1. O número impresso no cabo é referente em centésimos de milímetro, o D1, o diâmetro da primeira espira, ok? Só para a gente lembrar, tá? Quanto seria o D16 do instrumento 40? D16. Se o D1 é 0,40, eu vou adicionar mais 0,32 e eu vou ter, né, o valor de D16 para o instrumento 40, 0,72 milímetros. Então, é importante que a gente fique, né, sempre compreendendo, né, o raciocínio para cálculo, né, da conicidade dos instrumentos manuais. Então, só para a gente lembrar, tá, o aumento de calibre na sequência dos instrumentos, ó, a gente tem aqui, ó, série especial, primeira, segunda e terceira série. Tá? Então, o aumento de calibre na sequência dos instrumentos é de 0,05 milímetros do instrumento número 10 até o 60. Então, o aumento do calibre no D1, né, do instrumento 10 ao 60, sempre vai aumentar quanto? 0,05. E do instrumento, né, e vai aumentar 0,1 dos 60 para frente. Então, dos 60 para frente, eu vou aumentar 0,1. Tá? Então, o instrumento 60, o próximo instrumento mais 0,10, né, seria 70. Mais 10, 80. E assim, sucessivamente, até o instrumento 140. Lembrando que para a série especial, né, a diferença do quanto que aumenta o D1 da lima 06, a rosa, para a cinza, a 8, vai aumentar 0,02. E da 8 para 10, 0,02. A partir da 10 até o 60, vai aumentar quanto? 0,05. E a partir da 60, 0,10 ou 0,1. Estamos nos referindo, né, ao aumento do D1 na sequência dos instrumentos. É importante também salientar que os instrumentos hoje, eles são, hoje não, há muito tempo, eles são comercializados em 3 comprimentos, 21, 25 e 31. Claro, esses comprimentos são comercializados aqui no Brasil. No exterior, existem outros comprimentos. Eles têm disponível no mercado instrumentos com 19 e 28 milímetros também. Mas aqui no Brasil é 21, 25 e 31. E uma coisa interessante também, que a gente deve notar, né? Para a grande maioria dos fabricantes, tá? Grande maioria, não é na sua totalidade, tá? Quando o instrumento é de 21 milímetros, né, o limitador ou o stop que acompanha a lima, ele é branco, quando é de 21. Para as limas de 25 milímetros, ele é amarelo, stop ou limitadores, tá? E por fim, para os instrumentos de 31 milímetros, eles têm, né, possuem o stop ou limitador na coloração, na cor preto. Tá? Então, a grande maioria dos fabricantes, né, já, né, fornecem, né, os instrumentos 21 branco, 25 amarelo e 31 preto.
para os seus limitadores. Né? Agora, diferente dos instrumentos tipo K e K flexível, os instrumentos do tipo Headstrong são fabricados por usinagem e não por torção, como os instrumentos tipo K e K flexível. Né? Lembrando, o K, né, eu tenho um instrumento que tem 4 lados, depois é torcido no sentido anti-horário. E o instrumento K flexível é desgastado em 3 lados e torcido no anti-horário, né, possuindo 3 arestas de corte, ou 3 lados. Okay? Agora, para os instrumentos do tipo Headstrong ou H, né, como é chamado, eles não são torcidos, eles são usinados. Tá? Então, a partir de um fio de aço inoxidável, igual utilizado por tipo K e por K flexível, né, igualmente para a fabricação do instrumento do tipo H. Então, a partir do fio de aço inoxidável, ele vai passar por uma máquina onde tem vários discos, né, diamantados, o instrumento está preso aqui, ó, tá? O fio, né, de aço inox, então o torno vem e vai desenhando, né, criando o instrumento por usinagem. Tá? Para os instrumentos do tipo H, dependendo do fabricante, eles podem chamar com outro nome. Tá? Por exemplo, tá? Esta marca aqui chama de Headstrong. Esta marca aqui não chama nem de Headstrong, ela chama do quê? Ela põe um círculo, né, que indica que ela, tanto para essa marca quanto para essa, põe um círculo, né, para indicar que é um instrumento do tipo H. E tem outras marcas que vai chamar de Triple Flex File, tá? Como esse fabricante aqui, tá? Mas as normas de estandartização, né, é válida para todos os fabricantes, tá? Então, a norma e a composição dos instrumentos, né, é obedecida, né, de forma muito séria, né? Então, você sempre vai ter um instrumento com essas características que a gente falou até agora. Os instrumentos do tipo Headstrong, eles, né, são mais comumente disponíveis no mercado apenas a primeira e a segunda série. Para os instrumentos do tipo K, você tem série especial, primeira, segunda e terceira série. Os tipo K, F ou K flexível, nós temos também normalmente a primeira e segunda série, não tem a especial e nem a terceira série. Tá ok? Então é mais ou menos isso. Se a gente observar aqui a microscopia eletrônica de varredura, né, de uma lima H, a gente pode perceber que são cones sobrepostos, né? Essa usinagem proporciona cones sobrepostos. E aqui que forma a aresta de corte, ó. Aqui é a aresta de corte. Ó. E a gente pode perceber também que a ponta do instrumento H é cônica lisa, ou seja, ela não possui corte. Tá? Então ela não tem corte e é formado por um cone liso. Olha o diâmetro aqui do D1, é bem aqui, ó, o diâmetro D1. Tá? São instrumento 30, ele vai medir aqui 0,30 milímetros, ou seja, né, esse D1 possui 30% de 1 milímetro, desculpa. Tá? Evidentemente que os instrumentos do tipo K e KF são destinados, né, à modelagem, ao preparo químico cirúrgico do canal radicular. E os instrumentos do tipo H, né, são indicados, a princípio, para o procedimento de pulpectomia e coadjuvante para a desobturação do canal radicular quando frente a um caso de retratamento. Novamente, os instrumentos do tipo H são recomendados para o procedimento de pulpectomia e desobturação do canal radicular, quando nós vamos retratar o canal radicular, ok? Então, olha, veja, um dente aqui com um diagnóstico de pulpite irreversível sintomática, né? É uma dor que está aí elencada em terceiro lugar das dores
mais excruciantes que o ser humano pode experimentar. Tá? Então é terrível. Né? E, normalmente, quando estamos frente a um caso de pulpite, ou até mesmo, né, de uma periodontite sintomática, né, para que possamos tirar a dor do paciente, temos que fazer o procedimento endodôntico, porque você pode tomar a farmácia inteira, né, antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, você pode tomar o que você quiser. É uma dor de ordem local, onde a polpa está lá inflamada, né, dentro, né, de um dente que possui as suas paredes anelásticas. Então, esta polpa ela vai, né, edemaciar, né, vai inflamar, como a gente pode perceber aqui, próximo da cárie, né, e ela não tem para onde expandir. É aí que pressiona toda a terminação nervosa, né, que adentra no dente por meio do forame apical. Então, a dor de origem endodôntica, né, ela só é controlada, né, por ordem local. Não adianta tomar medicação que não vai resolver. Então, a lima do tipo H é recomendada para o procedimento de pulpectomia, para o corte desse tecido pulpar, né, e a remoção do mesmo, né, porque estando a polpa num estado, né, numa condição inflamatória irreversível, não temos mais como proceder com tratamento conservador. Então, aqui no caso seria o tratamento radical, remoção completa da polpa. Né? Aqui, só exemplificando, né, com caráter informativo, então, após anestesia, diagnóstico, anestesia, cirurgia de acesso, né, vamos proceder com a pulpotomia, com curetas de pescoço longo, de diâmetro compatível, né, a câmara pulpar. Vamos, né, adentrar depois com o instrumento do tipo K, vamos descolar esta polpa e, por fim, né, fazer, né, a sua exérese, né, corte e remoção mais regular possível. Tá? Veja, é só de caráter informativo. Nós estamos falando de procedimento de pulpectomia, vocês vão ter lá para frente, né? Faz parte da fase de esvaziamento, tá? Então, é lá para frente, é só caráter informativo, tá? Então, a lima Redstone, ela é preconizada para o uso, né, do procedimento de pulpectomia, corte e remoção, né, exérese e remoção desta polpa, né, previamente diagnosticada como pulpite irreversível. Tá? Então, para canais amplos, nós utilizamos os instrumentos Redstone. Porém, para canais atrésicos, curvos e ou achatados, eles são feitos conjuntamente, concomitante ao preparo do canal. Seja ele, se for reto, com lima K, se for curvo, com lima KF. Tá? Então, a pulpectomia ela é feita por meio do auxílio do instrumento Redstone, se o canal for amplo e reto. Se tiver frente a canais atrésicos, curvos ou achatados, essa pulpectomia ela é feita conjuntamente com o preparo do canal radicular. Seja para canais retos, limas do tipo K, canais curvos, instrumentos do tipo KF. Tá? Também pode ser feito, né, numa endodontia especializada. O endodontista, ele também pode fazer também esse procedimento de pulpectomia, até mesmo com instrumentos automatizados de níquel titânio, né, com controle de memória para o metal utilizado. Tá? Então, é comum, né, para os operadores mais experientes, os endodontistas, fazerem, né, a pulpectomia diretamente com o instrumento automatizado. Só a título de curiosidade. E também, né, por vezes, né, num procedimento de desobturação, a gente quer remover aquele material do primeiro tratamento para prosseguir com o segundo tratamento. Então, o instrumento do tipo H, né, é bastante interessante, né, porque ele enrosca bem, além de ter o alto poder de corte, né, ele enrosca bem. Então você consegue, né, ele facilita a remoção,
né, de material obturador no interior do canal. Agora, né, evidentemente que a gente deixou claro, né, mas é relevante repetir que eu não vou instrumentar os canais radiculares com instrumento do tipo H. Eu vou usar o instrumento do tipo K e KF para a instrumentação do canal radicular. O instrumento do tipo H, né, a gente acabou de falar que ele é indicado para o procedimento de pulpectomia e coadjuvante da desobturação. Tem outras aplicações, mas por enquanto é isto. Tá? Eu não vou instrumentar canais radiculares com instrumento do tipo Redstrom. Por quê? Pelo fato de ser produzido por meio de usinagem, aqueles cones sobrepostos, ele acaba sendo um instrumento muito frágil. Né? Então, não é interessante para quem está desenvolvendo habilidades psicomotoras como vocês. Tá? Então, é um instrumento muito frágil, ele pode fraturar facilmente no interior do canal. Então, por isso que a gente, né, determina que ele deve ser utilizado apenas para essas indicações. Tá? Então, resumindo, qual a seção transversal? Se eu pegar o instrumento, cortar por meio do corte reto transversal e examinar. Né? Eu vou ter, para a lima do tipo K, um quadrado. Né? Para a lima do tipo H, um formato de vírgula. E para a lima do tipo K flexível, um triângulo. Então, é esse os desenhos da seção reta transversal dos instrumentos K, H e KF. A gente pode perceber aqui também na microscopia eletrônica de varredura, tá? Para os instrumentos de aço inoxidável, do tipo K, ângulo de 90 graus, tipo KF, ângulo de 60 graus. É claro que eu tenho para o KF uma menor massa metálica, por isso ele é um pouco mais flexível. Existem também diferenças na composição química do aço inoxidável, mas não vamos entrar neste pormenor. Tá? E possui, né, o seu ângulo, né, de 60 graus. É um ângulo mais agudo que o de 90. Claro que o ângulo de 60 graus, né, possui um corte superior quando comparado ao 90 graus. E a lima do tipo Redstrom, né, no formato de vírgula, ok? Só a título, né, de curiosidade, se eu quero aumentar a flexibilidade desse instrumento, eu quero que ele fique um pouco mais maleável, tá? Eu posso aumentar na composição química o níquel, o teor de níquel. E se eu quero tornar o instrumento mais rígido, menos elástico, eu vou aumentar o teor de molibdênio e diminuir o níquel. Se eu quiser ele mais elástico, eu aumento o níquel e vou diminuir o teor na composição química da liga de molibdênio. Mas isso é caráter informativo. Tá? Então, lembrando, novamente, repetindo, instrumento do tipo K, dependendo do fabricante, vem com um quadrado já, tanto na caixa quanto na lima, no cabo. Tanto aqui, impresso aqui, como aqui, ó, em cima do cabo. Tipo K flexível, um triângulo, né, identificado, né? Ou no cabo ou acima do cabo. E a lima Redstrom sempre identificada por um círculo, mas depende muito do fabricante. Para vocês terem uma ideia, né, esta marca lançou, né, modificou a sua embalagem a partir de 2017, já comercializando os instrumentos do tipo K e KF, né, já em blister, com os instrumentos autoclavados, pronto para uso. Tá? Então, se vocês receberem esses instrumentos assim, não vai abrindo, né? Depois vocês terão informações adequadas de como proceder, tá? Então, para esta marca aqui, a gente tem no cabo um quadrado. O quadrado vazado é tipo K. E o quadrado cheio é tipo K flexível. Deveria ser um triângulo, né? Para facilitar a vida, né? Mas, né, nem tudo é lindo, tá? Então, repetindo, para esta marca, o tipo K
tem o quadrado vazado e o número do instrumento, né? E para o KF tem o quadrado cheio e o número do instrumento. Isso também se repete lateralmente ao cabo também, tá? Então, este é o tipo K e o K flexível desta marca. Esta outra marca, VDW, tá? A gente tem para o tipo K, agora é o inverso, né? É o quadrado cheio, tá? É o inverso da marca anterior, então é um quadrado cheio, é o tipo K. E o KF vem um F e o número 15, identificando, né, que esse é o K flexível e esse é o tipo K. Então vai depender muito do fabricante. Ele chama também a KF de FlexCut Files. Então depende muito do fabricante. Se ele é de origem alemã como essa, anterior americana, de origem japonesa, chinesa, sueca, suíça, enfim, né? Depende muito da origem do fabricante. Tá? A gente já havia falado na aula de apresentação, as marcas recomendadas para a disciplina, tá? Podem ser essas marcas, ok? E as marcas não recomendadas. Então, muita atenção, tá? Muita atenção, tá? Bastante atenção nesse quesito, ok? A gente já conversou com vocês sobre isto, né? Sobre esse assunto, tá? Então, bastante atentos com isso. Tá? E da mesma forma que temos a primeira e segunda série para os instrumentos endodônticos manuais, temos também para os cones, sejam eles de papel ou de gutta-percha. Então a gente pode perceber que esse blister, primeiro blister, é composto da primeira série, olha, ele vai do 15 ao 40. Exatamente, né? A estandartização utilizada para os instrumentos manuais. Porém, para os cones, né, só é válida a primeira e segunda série. Até a terceira série também tem, tá? Mas nós pedimos para vocês primeira e segunda série. Então, eu tenho aqui os cones de papel absorventes que servem como coadjuvantes na secagem do canal, antes da medicação ou antes da obturação. Tá? E também após o fim do preparo químico cirúrgico. Tá, ok? Então, os cones de papel primeira série 15 ao 40 e os cones de papel segunda série 45, 80. Vem impresso aqui na caixinha, olha. Então, vocês têm que ficar atentos com isso, tá? E a gente solicitou que esses cones viessem em blister, né, embalados e autoclavados individualmente. Na verdade, vem em cada colmeia aqui vem 5, né, cones, né, dependendo do fabricante, tá? E eles são utilizados, né, como coadjuvantes para a secagem do canal, antes da medicação do canal, antes da obturação ou após o preparo químico cirúrgico. Da mesma forma dos instrumentos e dos cones de papel, temos também os cones de gutta-percha principais, também identificados como primeira e segunda série. Existem também, né, a terceira série e os secundários também, tá, que são utilizados, né? O principal mais os secundários são utilizados, né, durante o procedimento de obturação. É um tema, né, alvo lá para frente ainda, né, que vocês terão. É apenas para identificar. Então, os instrumentos manuais endodônticos, que tem, além da série especial primeira, segunda e terceira série, para os cones de papel e gutta-percha, nós solicitamos o que para vocês? A primeira e segunda série, 15 ao 40, 45 ao 80. Tanto de cone de papel estéreo, bem como os cones de gutta-percha principais, tá ok? E aqui também temos os cones de gutta-percha secundários, tá? Esses cones, né, normalmente o de papel e de gutta-percha, são fabricados com comprimentos de 28 milímetros, tá? Então não existem de 21, 25 e 31 como nos instrumentos. Normalmente eles são fabricados em 28 milímetros, cone de papel e gutta-percha. E utilizamos também os espaçadores digitais. Né? No caso aqui, né, o espaçador digital é característica de primeira série, do 15 ao 40. Mas, né, e também em caráter informativo, os espaçadores digitais
que são utilizados normalmente, tá? É o 25 e o 30, tá? Normalmente. Nós não utilizamos nem o 15 nem o 20 por ser muito fino e não temos cones de gutta-percha secundários compatíveis com o 15 e o 20. Aí a gente para e pensa, mas por que vendem, né? É para formar o conjuntinho. Agora, tem empresas que vendem, né? O 20, o 25, o 30 e o 35, excluindo o 15 e o 40, tá? Mas os que mais são utilizados é o 25, o vermelho, e o 30, o azul, tá? E essas são as características dos instrumentos que a gente, dos cones de gutta-percha secundários que a gente solicitou. FM, MF, F e M, ok? Também solicitamos o cimento endodôntico obturador à base de óxido de zinco e eugenol. E esse conjunto, né, mais, né, os procedimentos técnicos, nós vamos o que? Após a desinfecção desse canal radicular, vamos aumentar a permeabilidade, vamos secar com cânulas grossa, fina e cone de papel e, por fim, preencher o canal com a maior quantidade de cone possível, sendo para cada canal um cone secundário e um cone principal e quantos cones secundários forem necessários. E esse espaçador a gente utiliza para arrumar espaço, né, entre um cone e outro e colocar a maior quantidade possível de cones secundários. Os stops de silicone, né, ou limitadores, nós recomendamos, né, que tenha, né, espessura de 1 milímetro, ok? Para facilitar vocês mesmos, tá? Para facilitar vocês, tá? Após a manobra, né, de odontometria. Então, para os cálculos odontométricos, o aluno tem maior facilidade de compreender, valendo-se dos limitadores com espessura de 1 milímetro. Claro que existem com outras, né, espessuras, né, os limitadores, mas solicitamos de 1 milímetro, tá? Para os instrumentos automatizados, né, solicitamos para vocês ou a T-File ou a ProGlider, né, de diferentes fabricantes. São instrumentos conhecidos como Glide Path, traduzindo para o português, são os instrumentos que vão abrir o caminho ou traçar o caminho, promover um caminho suave para o próximo instrumento que vai ser de preparo do canal. Então, é um instrumento preparatório, tá? A gente pode perceber que ambos, T-File como o ProGlider, são instrumentos de níquel titânio com tratamento térmico e são acionados por rotação contínua, rotação horária contínua. Claro que é necessário um motor e um contraângulo, um motor elétrico e um contraângulo apropriado, bem como o torque correto para o uso de cada instrumento, tá? Então eu não vou pegar esse instrumento e colocar no contraângulo, e vou encaixar no micromotor e vou usar na baixa rotação. Não. É para ser utilizado no instrumento, no motor apropriado, onde vocês terão a instrução detalhada para frente. E depois do Glide Path, o preparo do caminho do canal, nós vamos utilizar os instrumentos agora de preparo do canal, que recomendamos tanto o TDK ou o Wave One Gold. O TDK é a W-File, tá? Então ela é conhecida como W-File ou, para esta marca, Wave One Gold. E a gente solicitou para vocês apenas os instrumentos Primary e Medium, tá? Na dental vem o blister desta forma, tá? A gente não está pedindo o blister inteiro, justamente para reduzir custos, tá? Então nós estamos pedindo só os instrumentos 25.7 e 35.6, que são conhecidos como Primary e Medium, tanto para uma marca quanto bem como para a outra. E é claro, né, se eu estou usando o instrumento 25.7 e 35.6, eu vou precisar de cone de papel e cone de gutta-percha compatível com a numeração 25.7, 35.6, 25.7, 35.6. Então, bem como para as pontas de papel, bem como para os cones de gutta-percha obturadores. Tá? Então, lembrando, no blister dos fabricantes, olha lá, que vem uma Small, Primary, Medium e Large.
Nós estamos pedindo só a primary e a medium. Aqui também, a primary e a medium, tá? Não precisa, nós não estamos solicitando a small e nem a large, tá ok? Agora, se você pôde comprar, quis comprar, você não vai perder, você vai utilizar, tem muita, né, aplicação, né? E outra, você não vai ter endodontia só nesse semestre, você vai ter endodontia até, né, sair da universidade. Tá? Então, só para resumir, né, o uso do instrumento automatizado, né, começo aqui com o Glide Path com o instrumento K de fino calibre, de 21 milímetros, seguido pelo ProGlider rotatório contínuo. O instrumento de preparo é o Primary 2507. O que quer dizer esse 07 aqui? Ó? 07 é a conicidade do instrumento. Então, o D1 desse instrumento, o D1, ó, a cor vermelha, é 0,25. Tá? Agora, ele vai aumentar do D1 para o D2, 1 milímetro em direção ao haste, ao cabo, 0,7. Então, o D2 desse instrumento vai ser 25 mais 0,7, que vai ser igual a 0,32, o D2. Então, a ProGlider, ó, ela obedece a conicidade, né? Ela é progressiva, mas ela obedece a conicidade inicial de 0,2, que é igual ao instrumento manual. Para os instrumentos automatizados, ó, a gente pode perceber que é uma quantidade muito mais, né? Muito mais proeminente, muito maior quando comparado com a tipo K. Então veja, esse instrumento aqui, o medium, é 35,6. Então eu posso entender que o D1 desse instrumento é igual a 0,35. Quanto que seria o valor do D2? 0,35 mais 0,06. Então vai ser igual a 0,31. Desculpa, 0,41. Então, o D2 do instrumento medium vai ser igual a 0,41, porque é 35 mais 6, tá? E claro, né, se normalmente a gente utiliza, tá, como último instrumento para a instrumentação automatizada, o 35,6. Tanto é que a gente pediu, né, apenas o cone principal 35,6. Se tiver apenas o cone de papel 35,6, né, comprar só uma caixinha de cada, cone de papel e cone de guta 35,6, ok? Aonde e quais casos são indicados, tá? A gente pode obturar o canal com cone único, tá? Cone único, cone principal único, para canais mais circulares. Para canais mais achatados, tá? Canais achatados, não dá para eu obturar com cone único, né? Então vai sobrar espaços. Então eu tenho que colocar o quê? Fazer espaçamento digital, arrumar espaço e ir colocando cones secundários para, né, poder preencher o canal com a maior quantidade possível, né, de guta-pecha e menor possível de cimento endodôntico obturador. O cimento endodôntico obturador vai unir cone ao cone e cone à parede do canal radicular. Tá? Então, quanto maior a quantidade de cone de guta-pecha, material sólido, melhor a qualidade da obturação. Então veja nesse caso esse molar superior, os canais vestibulares, né, foram preparados e vão ser obturados exclusivamente por cone único, tá? Porque o canal, né, se comportou de forma circular. Tá? Se fosse um canal achatado, eu teria que, claro, né, teria espaços sobrando aqui, onde eu teria que colocar o quê? Cones secundários. Tá? Então tá aqui os motores, né? Tem os motores elétricos que são apropriados para o uso da instrumentação automatizada. Lembrando, né, para T-File ou ProGlider, rotatório contínuo, sempre vou usar 2 newtons e 300 RPM, ou 300 rotações por minuto. Então eu tenho que dizer para o motor qual é o tipo de instrumento que eu estou utilizando, tá? Para ele poder usar corretamente, ou designar corretamente, né, o torque e a velocidade apropriada para aquele instrumento. E para os instrumentos, né, esse aqui é rotatório, esse aqui é reciprocante, ou seja, é um oscilatório assimétrico. Então ele vai virar tantos graus para um lado e volta um pouco de graus. Vira mais para um lado e volta um pouco. Tá? Então isso é chamado de movimento reciprocante ou oscilatório assimétrico.
O oscilatório simétrico, ele vai exatamente 30 graus para a direita e 30 graus para a esquerda. 30 graus para a direita e 30 graus para a esquerda. O reciprocante não, ele é assimétrico. Então ele vai mais, volta um pouco, vai mais, volta um pouco. Tá? E os instrumentos aqui designados para glide path, né, rotatórios contínuos, contínuo, eles são utilizados, né, previamente aos instrumentos de preparo do canal radicular. Tá? Então esses instrumentos são rotatórios e esses são reciprocantes. Mas isso, pessoal, é só, né, título informativo. Vocês terão, no momento do tema, nós vamos tá conversando, né, com maior, né, detalhamento do tema. Só de caráter também informativo, os instrumentos automatizados para endodontia de níquel-titânio existem, né, hoje. Eu poderia dizer para vocês aí, acho que mais de 500 ou 600 sistemas no mundo. Tá? E também, né, não só desenho do instrumento, o comportamento da liga, né, metálica de níquel-titânio, a sua estrutura molecular e também o tratamento térmico. Tá? Então a gente pode dizer lá que começou lá no final do século XX, né, a ProTaper Universal, a K3, a M2, depois a ProTaper Next, a Reciproc, a Wave One, depois a TF Adaptive e por fim, né, os instrumentos endodônticos de níquel-titânio com tratamento térmico e controle de memória. Você pode perceber que se eu pegar esses instrumentos aqui, ó, daqui para trás, tá, eles são elásticos. Eu vou puxar ele, tá, ele vai vir, a hora que eu soltar, ele volta a zero. Os instrumentos com um tratamento térmico denominado memória controlada, eu vou puxar ele e vai ficar. Mas a hora que eu aquecer esse instrumento, ele fica novamente retilíneo. Tá? E por fim também o tratamento térmico conhecido como Maxwell. Então, isso aqui é só caráter informativo, que existem vários tipos de instrumentos endodônticos, né? E bem como, né, o tratamento térmico desses instrumentos. Tá? E claro, cada um tem uma aplicação, cada um tem uma indicação. Tá ok? Bom, eu queria agradecer a atenção de todos. Espero aí que vocês possam compreender, né, durante, né, o decorrer desse tema. Até uma próxima oportunidade.